Êxodo 13, 17, sabe, o tema que eu separei para vocês é quando Deus nos leva a caminhos mais longos. Esse é o tema. Porque às vezes Deus vai nos levar por caminhos mais longos. Nós não vamos entender nada, mas no final a gente sabe que tem provisão, a gente sabe que tem o cuidado de Deus. Vamos lá, gente, é o seguinte, eu não sei se você já passou por alguma situação, por algum momento na sua vida, que antes de você passar por aquilo, você pensou assim, não, eu sou forte, sabe, eu sou forte, você pensou assim que você tinha mais força do que você tinha, sabe, você pensou assim, não, se um dia eu passar por isso, não, eu tô pronto para passar por isso, se vier, eu vou para cima, e aí você entra na situação e aí você percebe que você não tem toda aquela força que você pensou que você tinha e você não estava pronto para passar por aquilo. Quem aí já enfrentou uma situação assim parecida, que pensou que tinha força, que estava pronto e na hora, quando você enfrentou aquela situação, você quase desabou? Gente, o que eu quero dizer para vocês hoje é que Deus, Ele sabe exatamente para que estamos prontos e para que nós não estamos prontos. Deus sabe exatamente, Ele conhece a nossa força, Ele conhece a nossa força, a mentalidade, a força da nossa mentalidade, Ele conhece a força do nosso espírito, não é? Ele conhece exatamente, ele sabe exatamente. Sabe, existem batalhas que Deus, ele sabe que nós não teremos ali essa mentalidade, nós não teremos esse equilíbrio para passar por aquilo. Ele sabe exatamente. Então assim, e o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Deus nos protege. Eu vou ler aqui para você o texto. Diz assim, olha, só o versículo 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, não o conduziu, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Olha só que bacana isso, hein? Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Veja só o que Deus fez. Quando Deus tirou o povo lá do Egito e o conduziu para a terra prometida, na saída havia um caminho mais curto, mas Deus não usou o caminho mais curto. Por quê? Porque Deus sabia exatamente o que o povo estava pronto para enfrentar e o que eles não estavam prontos para enfrentar. Pega essa aí, hein? Então, Deus, ele começa a proteger o povo, os conduzindo por um caminho mais longo. Sabe? Porque é isso que está nos dizendo a palavra, exatamente isso. Havia um caminho mais curto, mas Deus resolveu levar o povo pelo caminho mais longo. E quando Deus resolve nos levar pelo caminho mais longo, o que fazer? É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Porque havia um caminho mais curto, havia um caminho mais conveniente, e nós sempre queremos o caminho mais conveniente. Nós sempre queremos o caminho mais curto. Se você entra no Uber, você tem um caminho, e aí eu sempre tenho um caminho, porque o Waze sempre quer me levar para um caminho mais longo. Eu falo, não, faz o meu caminho da roça é esse daqui, me leva aqui, eu tenho um caminho. A gente sempre quer o caminho mais curto, o caminho mais conveniente. Só que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto, porque Deus considerou, sabe, toda a condição psicológica, emocional do povo de Israel. Deus sabia que eles não teriam condições emocionais, psicológicas de enfrentar os filisteus. Porque imagina, 2 milhões de pessoas passando por um caminho, passando pelo meio da terra dos filisteus.
eles pensariam que era um arrastão. Eles iam para cima, iam se defender. E Deus sabia que se aquilo acontecesse, muitos retornariam para o Egito. E Deus não quer perder os seus filhos. Deus não quer que nenhum dos seus filhos retroceda. Então, por isso que Deus permitiu com que eles fossem pelo caminho mais longo, para que eles não fossem impactados de forma negativa por uma batalha, por uma situação assim. Tá claro isso daqui para vocês, gente? Deus sabe tudo de nós. Ele conhece toda a nossa estrutura. Ele conhece toda a sua estrutura. Ele sabe. Mas talvez alguém olhe para isso e pense o seguinte: nossa, que falta de sabedoria desse Deus. Como pode, tendo um caminho mais curto, levar o povo pelo caminho mais longo? Alguém pode até acusar Deus injustamente, sabe? Nossa, ele agiu, não é, de forma tão severa contra Israel. Alguém pode estar pensando isso. Só que são suposições que as pessoas fazem e na maioria das vezes as suposições estão erradas. E a gente não pode fazer essas suposições porque podemos estar errados quanto às nossas suposições. Ainda mais querendo ali supor que Deus estava errado, que Deus agiu tipo com insensibilidade com o povo. Imagina. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. Então Deus sabe verdadeiramente o que a gente pode e o que a gente não pode enfrentar, porque Ele sabe se nós estamos preparados, se nós temos toda a força. Sabe aquele ditado que diz, Deus dá o frio conforme o cobertor? É verdade isso, gente. Porque não vem uma situação que nós não estejamos preparados e prontos para aquilo. Deus não vai te colocar numa situação que você não esteja preparado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Tá conseguindo alcançar isso? É muito louco para você? Ou dá para você entender um pouco como Deus trabalha, como Deus faz? Porque isso traz paz ao meu coração. Porque como eu não me conheço, como eu já tive experiências em situações que eu achava que eu estava pronto e forte para enfrentar, e quando eu enfrentei eu vi que eu não tinha força, eu vi que eu desmoronei. É que nem quando você vai na academia, que você põe mais peso lá, não é? E aí você vai... Nossa, eu pensei que eu ia aguentar, e não aguentei. Tive que tirar a carga. Deus sabe exatamente o que você suporta e o que você não suporta. E o que você está enfrentando é exatamente o que você pode suportar. Eu não aguento. Aguenta, Deus sabe que você aguenta. Deus não daria nada que você não pudesse suportar. Às vezes, as decisões de Deus parecem serem irracionais. Não tem sentido. Por que Deus vai nos conduzir pelo caminho mais longo? Isso daqui parece ser tão irracional, porque Deus não age com sabedoria. Um Deus tão sábio, Ele está agindo com sabedoria. Às vezes parece que o caminho dele para nós é tão confuso. É porque nós não estamos vendo lá na frente, nós não estamos vendo no decorrer do processo. Deus sabe o começo, Deus sabe o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Só que nós estarmos num caminho que para nós é irracional, não tem sentido, para Deus não significa isso. Não significa que Deus está sendo irracional, confuso. Não significa isso. Porque Deus, Ele é 100%, 1000% estratégico. Deus é estratégico. Alguém já jogou xadrez alguma vez aqui na vida? Quem já jogou xadrez? Quem sabe jogar xadrez? Eu sei jogar xadrez. Saber jogar xadrez não quer dizer que você jogue bem, tá? Eu sei jogar futebol. Eu sei jogar. Certo? Mas não quer dizer que eu jogue bem, porque eu sou péssimo. Péssimo. Eu era o último a ser chamado. E muitas vezes eu levava a bola para ser chamado. Não é? Para jogar. Porque a bola é minha, sou dono da bola.
Cara, eu tenho consciência de que eu não sou bom de futebol, mas eu sei jogar. Eu jogo bem. Eu sei jogar xadrez, eu sei como mexe as peças, eu sei a lógica do jogo, mas eu não tenho treino, nunca tive muita paciência para ficar lá, né? Só que é o seguinte, é um jogo de estratégia. É um jogo que você precisa, sabe, ser muito estratégico. Você vai mexer uma pedra, você precisa lá estar já raciocinando, premeditando o próximo jogo do seu concorrente ali, do seu rival, né? Você precisa estar, nossa, se ele mexe aqui, se ele mexe ali, você precisa mexer de forma estratégica, e Deus nos mexe, nos move, e Deus move as coisas de forma estratégica, porque Deus é estratégico. Ele sempre sabe exatamente o que ele está fazendo, mesmo quando para nós isso é confuso. Mesmo quando para nós isso não tem sentido. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E esse texto, um versículo só que nós lemos, me mostra isso. Que Deus sabe exatamente o que ele faz. Que quando Deus nos coloca num caminho mais longo, não é porque ele está agindo com insensibilidade com a gente. Não é porque ele está nos castigando, é porque ele está nos preservando, é porque ele está cuidando de nós, porque ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o que a gente pode, o que a gente não pode suportar. É por isso que lá em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo precisa andar em fé, se mover em fé. Fomos chamados para uma jornada de fé e não de medo. Precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo. Precisamos confiar a nossa vida, precisamos confiar tudo nas mãos de Deus. Porque nem sempre, gente, a gente vai ter o luxo. É um luxo isso. Se Deus falar para você o que ele está fazendo, se Deus falar para você, te dar uma explicação, é um luxo isso. E nem sempre a gente vai ter esse luxo. Você concorda? Nem sempre a gente vai ter esse luxo. Filho, olha, é o seguinte, eu estou te guiando pelo caminho mais longo, porque lá na frente vai ter uma batalha e eu estou vendo que você não vai ter o suporte emocional, o suporte psicológico para enfrentar, então eu estou te levando por um caminho mais... Nem sempre Deus vai falar isso para nós. Várias vezes. Gente, o que eu mais tenho é oração sem a resposta que eu queria. Sabe? Já fiz várias perguntas para Deus, Deus me deixou no vácuo. Você já fez alguma pergunta para Deus que você está até agora no vácuo? 10 anos se passaram, você está até agora no vácuo. Sabe? É assim, gente. Que Deus não deve explicação para nós. A gente só precisa confiar e saber, porque todas as vezes que a gente fica perguntando para Deus, a gente está, na verdade, sabe, criticando a estratégia dele, criticando o mover dele. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Hein? Sabe, lá em Êxodo, aqui mesmo, no capítulo 13, só que lá no versículo 21, você sabe disso, quando Israel estava indo pelo deserto, como que Deus se manifestou? Deus se manifestou da seguinte forma: Deus ia adiante deles, certo? Ele assumiu uma forma tipo de nuvem durante o dia e de noite assumiu a forma de uma coluna de fogo para dar luz, para aquecer o povo. Deus, ele conduziu o povo no deserto. Cada passo a passo, o povo foi sendo conduzido por Deus no deserto, mesmo no caminho mais longo. Veja se isso daqui não é uma boa notícia para nós. A gente pode estar no caminho mais longo, mas sabe quem está conosco em cada passo? O próprio Deus. Passo a passo, Deus está passo a passo conosco. Deus vai na nossa frente. Ele está nos conduzindo, Ele está nos guiando. Gente, Deus está te guiando. Deus está te conduzindo.
Você pode estar assim, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Deus, por que esse caminho, Senhor? Pai, por que essa situação agora? Eu só quero que você saiba, Deus está te conduzindo. Deus está me conduzindo. Deus está conduzindo o seu povo. Neste momento, Deus está conduzindo. Ele pode não ter te levado pela rota mais curta, pela rota mais conveniente. E na verdade ele nunca prometeu pra gente que ele faria isso. Ele só prometeu ao povo que tiraria eles lá do Egito e os levaria para a terra da promessa. Agora, o trajeto, ele não falou como seria. Se Deus falasse para mim como seria o trajeto, talvez eu desistiria. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu resolvi confiar, eu resolvi colocar minha vida nas mãos de Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele nunca prometeu que a gente ia pelo caminho mais fácil, mais conveniente. Mas você pode ter certeza que você chegará no lugar em que Deus projetou para você. Tenha certeza disso. Não importa o caminho, não importa o processo, chegaremos no lugar que Deus projetou para nós. Chegaremos lá. Você vai sair desse deserto. Nós vamos sair desse deserto. O Brasil vai sair desse deserto. E nós vamos chegar na terra prometida. Você vai chegar na terra da promessa. Hein? Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele garantiu em sua palavra. Ele cumprirá. Ele cumprirá. A garantia dele é certa. Ele cumprirá sobre a sua vida. Ele vai cumprir. Ele vai levar você a essa terra. Agora, você quer saber onde que você conhece verdadeiramente um cristão? Você conhece verdadeiramente um cristão? Não é na terra da promessa. Não é na terra prometida. É no deserto que nós conhecemos. O deserto passa a ser o lugar da seleção de quem é e quem não é. Quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. É no deserto que acontece a seleção de quem é ovelha, quem é bode, sabe? Quem é joio, quem é trigo. É no deserto. Porque na terra prometida você está se esbaldando ali com as delícias, e você está celebrando, e você está comemorando, e você está louvando, porque é muito fácil você louvar a Deus, é muito fácil você adorar a Deus quando você tem tudo à sua disposição. Eu quero ver quando você estiver com a porta fechada, quando você vê que os seus recursos estão acabando, quando você abrir o seu armário e você vê que já está começando a faltar algumas coisas, é neste lugar que você deve adorar o Senhor. Este é o momento, este é o tempo de conhecermos os verdadeiros cristãos. Este é o momento. Sabe, porque por muito tempo a gente via um ou outro passando por uma situação enquanto outros não estavam passando. Agora, nós estamos no mesmo barco, gente. O verdadeiro cristão responde a Deus no deserto com fé, com dependência, com confiança, com louvor, com coragem, com esperança. Agora o falso, porque se tem o verdadeiro cristão, tem o falso, tem o fake, cristão fake. E como que ele responde na hora da angústia, no deserto? Ele responde com dúvida, com incredulidade, com timidez. Ele responde assim com murmuração, com medo. É assim que ele responde. É dessa forma. Gente, enquanto você estiver esperando o agir de Deus, o mover de Deus, enquanto você estiver aguardando a manifestação da glória e do poder de Deus, seja paciente. Seja paciente, confie no que Deus está fazendo. Tenha fé que Ele está te guiando, que Ele está com você, que Ele está indo à sua frente, Ele está com você diariamente. Cada passo que você dá. Olha,
Eu tenho um relógio que me marca os passos. Tem dia que eu dou 7.000 passos, 9.000 passos. Já teve dia que eu dei 10.000 passos. Sabe, eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus, a cada um desses passos que eu dei, o Senhor esteve comigo. O Senhor está com você. Enquanto Deus não move as coisas a teu favor, espere pacientemente, saiba que Ele está com você. Você tem que se lembrar do que está no Salmo 119, versículo 105. Sabe o que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Você precisa se agarrar a isso e deixar que a palavra de Deus guie os seus passos. Deixar que a palavra de Deus dirija a sua vida. Deixar que as promessas de Deus venham moldar a sua perspectiva, a sua expectativa. Não aquilo que você está vendo. Não deixe o deserto moldar, porque o deserto não tem nada para moldar, mas a palavra, a promessa pode trazer esperança para você. Então traga à sua mente o que dá esperança. Deixe a palavra guiar cada passo, cada passo, cada passo. Eu não tenho uma lâmpada aqui, eu tinha uma lâmpadazinha. Sabe, hoje a gente tem lanternas poderosas, não é? Hoje, na nossa era, a gente tem lanternas que você liga a lanterna, ela consegue alcançar 1 quilômetro, até mais. Gente, é sério mesmo, tem umas lâmpadas, uns faroletes aí, né? Na minha época, aquelas lanternas fortes. Então, quando você liga um farolete, uma lanterna, ilumina, sabe que nem o farol do carro que ilumina bem? Só que naquele tempo eram aquelas lâmpadas com um pouquinho de óleo, lembra? Não, ela não iluminava todo o caminho. Ela só iluminava o próximo passo. Ela só te dava a garantia do próximo passo. Sabe, a palavra do Senhor, ela nos garante o próximo passo. Tudo que a gente precisa saber é que se o próximo passo vai ser seguro. E é a palavra de Deus que dá essa segurança para você caminhar. Ela não te mostra todo o caminho, mas ela te mostra o próximo passo. Então você usa a palavra e caminhe e avance, gente. Deixe a palavra de Deus te guiar. Confie. Ainda que nada esteja fazendo sentido, confie em Deus. Confie naquele que guiou Israel pelo deserto. Confie, porque o mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto é o mesmo Deus que guiará você pelo seu deserto. É o mesmo Deus. A estrada pode ser dura. Você já pegou uma estrada esburacada? Né? A estrada pode ser assim, dura. Né? O deserto é pedregoso. Né? O deserto lá na região da Palestina, de Israel, pedra para tudo quanto é lado. Pedra, a gente sabe, machuca os nossos pés. É difícil de andar, é muito difícil. Mas como Deus achou oportuno guiar o povo por este caminho. Como Deus achou oportuno guiar você, guiar a mim por este caminho. O que basta a nós é confiarmos em Deus. É crermos que Ele está conosco, que Ele tem um caminho certo. O caminho de Deus é certo. O caminho de Deus não é falho. O caminho de Deus é certo. E Ele faz tudo isso para o nosso bem. Tudo isso Ele fez para o seu bem. Tudo Deus fez para o bem dos filhos de Israel. Deus estava guardando eles. Nem sempre a gente vai entender o que Deus está fazendo, mas a gente pode ter certeza que o caminho que Deus tem para nós é bem melhor. E se nós confiarmos e seguirmos esse caminho vai dar num lugar maravilhoso, num lugar incrível, num lugar abençoador. Deus tem uma terra linda para você. Permaneça em fé, permaneça crendo, permaneça confiando. Só confie no que Deus está fazendo. Se lance
nos braços de Deus e saiba que Ele está contigo em cada passo. Você toma posse disso para a sua vida? Essa é a palavra de Deus. Esse é o nosso pensamento de hoje, a nossa reflexão de hoje. Ainda que o caminho pareça ser loucura, parece ser incerto, parece ser sem sentido, descanse. Deus projetou algo para você e nada vai te impedir de chegar naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Que bom que você esteve aqui comigo. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos, queridos. No nome de Jesus, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é zeloso. Como o Senhor é cuidadoso. Como não me apaixonar por Ti todos os dias, Pai. Porque todos os dias que leio a Tua palavra, Pai, fico mais maravilhado, fico mais apaixonado por Ti, Pai. Pelo Seu cuidado, pelo zelo. Obrigado, Senhor. Tu sabes que todos estão passando, ó Pai amado, por aflições, por dias difíceis. Mas se esse é o caminho que o Senhor, Pai amado, nos colocou, só podemos uma coisa, é descansar e confiar em Ti. E saber que o Senhor está indo à nossa frente e guiará, Pai, cada passo que nós dermos. O Senhor não nos abandonará. O Senhor tem um destino, o Senhor tem um futuro tremendo para nós. O Senhor nos está conduzindo, Pai, a um lugar incrível. Nós cremos nisso, Senhor, ainda que nós não entendamos o porquê tudo isso, Pai. Deus, eu creio que o Senhor, Pai, transforma o mal em bem. O Senhor faz com que tudo trabalhe para o bem e a favor daqueles que Te amam, Pai. Obrigado. Toma conta, Pai, de cada coração. Senhor, que cada um possa, Pai amado, guardar essa palavra e refletir sobre ela, Pai amado, durante esse dia, durante essa semana, Pai, para que eles encontrem descanso e conforto em Ti, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado. Fortalece, Pai, homens, mulheres, jovens, senhoras, senhores, fortalece, Senhor. Eu creio que hoje sairemos melhores, Pai, desta manhã. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Nossa, me emocionei aqui. Jesus. Acho que cada brasileiro está tão quebrantado nesses dias, porque o que nos resta nesse dia